Olá, tudo bem? Hoje nós vamos aprender a como configurar as mensagens automáticas do módulo do Belly Message, ok? Então a gente vai ver todas as opções, tudo que você consegue fazer, todas as formas de mensagens que você pode configurar dentro do sistema. A gente vai começar configurando aquelas mensagens que são enviadas referente aos agendamentos do cliente. Mensagens de quando você agenda o cliente, para fazer a confirmação, esse tipo de mensagem. Para a gente configurar e acessar o programa, nós vamos aqui no menu lateral, a gente pode expandir ele, e a gente vai até Marketing. Tá? Aqui em Marketing, a gente vai procurar pelo programa Gerenciar Disparos. Quando acessamos o Gerenciar Disparos, ele aparece para nós aqui essa interface com algumas características. Então tem Gerenciar e-mail, Gerenciar SMS, WhatsApp e ligações. Então a gente vai selecionar o Gerenciar WhatsApp. E quando nós selecionamos o Gerenciar o WhatsApp, aparecem mais 4 guias para nós. A primeira é a de informações gerais. Aqui, a informação importante mesmo é a do status da integração. Então aqui, se você tem um módulo habilitado, ele vai aparecer como habilitado. Se o módulo não está habilitado, consequentemente vai aparecer não habilitado. Ok? Então a gente vai acessar a segunda opção aqui de parâmetros para envio. Tá bom? Aqui é onde a gente vai configurar essas principais mensagens. Então, a gente vai começar pelas condições. Aqui nas condições, a gente não vai configurar uma mensagem em si, mas a gente vai definir uma condição nos momentos que a gente não deve mandar mensagem. Ou seja, nos momentos onde o cliente agendado não deve receber essa mensagem que o sistema envia. E quais são esses momentos? Quando você seleciona um agendamento com um determinado profissional, com uma determinada sala, ou para agendamentos retroativos. Tá? Essas duas opções, de desconsiderar agendamentos dos profissionais e das salas, ela vai funcionar da seguinte forma. Habilitando uma das duas ou as duas, a gente consegue selecionar profissionais ou salas, que quando o cliente é agendado dentro dessa sala ou com um determinado profissional, ele não deve receber mensagens. Então, aqui na sala, por exemplo, se eu clico em desconsiderar salas, isso significa que todos os clientes agendados na sala de avaliação, eles não receberão mensagens de agendamento, de confirmação, nenhum tipo de mensagem quando estão agendados nessa sala. Se eu agendar na sala de procedimento, que é a sala que está sem marcar, eles recebem normalmente. Então, se você não manda mensagens para clientes que estão indo a primeira vez, por exemplo, ou clientes que vão fazer um determinado procedimento, você pode agendar eles nessa sala e desconsiderar aqui. Ou seja, eles não vão receber mensagens agendadas nessa sala. E o mesmo vai funcionar para os profissionais. Eu posso selecionar aqui os profissionais. E aqui, digamos que eu não quero que os meus clientes recebam mensagens de agendamento quando agendados com a Luísa. Então, todo mundo que você agendar para a Luísa não recebe mensagem, apenas para os outros profissionais. Tá bom? Então aqui você vai conseguir agendar, mesmo assim, para qualquer profissional, para qualquer sala. A diferença é que, dependendo da sala e dependendo do profissional que você habilita, o cliente não recebe mensagem. Tá? Então você consegue desconsiderar esses agendamentos aqui. E você também consegue desconsiderar os agendamentos com data e hora retroativa. Tá? O que é isso? Digamos que eu faça um agendamento em um dia que já passou, ou em um horário do mesmo dia que já passou. Eu não consigo, por padrão, ele vai mandar mensagem para o cliente, mas pode acontecer do cliente receber uma mensagem que ele deveria receber antes. Para isso não acontecer, a gente pode habilitar essa opção, que o sistema vai fazer o seguinte: se o cliente tem um novo agendamento incluído num momento, numa hora ou num dia que já passou, um dia passado ou uma hora que já passou, ele não recebe mensagem, tá? Apenas para os próximos horários, que ainda virão. Então, essas condições funcionam nesse sentido. Tá? Então, você pode habilitar as opções que você preferir. Em seguida, nós temos os agendamentos. Aqui nós temos duas opções. A primeira é a de abrir interface para envio ao alterar um agendamento. O que essa opção vai fazer? Dentro da agenda, quando você precisar alterar o agendamento de algum cliente, depois que você faz a modificação,
abre uma interface para você, semelhante a essa aqui, tá? Onde você consegue escrever uma mensagem e mandar para o cliente. Então, se você marcou o cliente, mas alguns dias depois precisa fazer alguma modificação, mudar o dia, mudar o horário, mudar o profissional, fez alguma modificação, você consegue mandar uma mensagem para o cliente, pois essa opção de abrir a interface para envio ao alterar o agendamento está habilitado. Então, com essa opção habilitada, quando você faz a modificação no agendamento, pode mandar uma mensagem por lá. E a opção abaixo é de enviar mensagem ao realizar um agendamento. Ela é bem simples. Marcou essa opção, todo agendamento que você faz envia uma mensagem, a não ser que esteja alguma sala ou algum profissional selecionado aqui no desconsiderar agendamentos. Aí esses clientes não recebem por conta dessas opções que a gente viu acima. Mas, por padrão, todo agendamento que você faz, inclui na agenda, ele vai mandar uma mensagem. E essa mensagem você consegue editar da forma que você quiser. Basta clicar aqui em texto padrão, tá? Aí, nesse caso, você tem duas opções. O texto padrão, inclusão de agendamento, e o texto padrão, inclusão, avaliação. Qual que é a diferença de um para o outro? O texto padrão da avaliação é uma mensagem que será enviada só para quando você faz o agendamento tipo avaliação. E o agendamento é para serviços, consultas, retornos, esses outros tipos de agendamento que nós temos. Então, você consegue diferenciar. Eu quero mandar uma mensagem diferente para o cliente que vem a primeira vez na clínica. Eu posso usar o texto padrão da inclusão de avaliação diferente do texto do agendamento. Tá bom? Então, você pode diferenciar ou deixar os dois iguais. Você pode escolher também. Mas a gente vai clicar aqui para configurar a mensagem. A gente pode expandir aqui também. Pode aumentar a tela, deixar a tela cheia, se você quiser, ou retrair ela. E como que funciona aqui a configuração do texto, tá? Essa configuração do texto, ela vai seguir padrão pelo resto do sistema. Então, todas as formas de configuração de mensagem seguem esse mesmo esquema. Do texto padrão, que é onde a gente escreve a mensagem, os coringas, tá? Então, a gente tem aqui disponível alguns coringas, e a opção de imagem. Então, você pode fazer o upload de uma imagem aqui também, para você enviar na mensagem. Os coringas que nós temos, o que eles fazem? Eles pegam uma informação do sistema e adicionam na mensagem. Então, se eu quero colocar o nome do meu cliente, se eu quero colocar a hora que ele está agendado, qual o serviço que ele vai fazer, qual dia da semana que ele vai fazer, eu consigo colocar com os coringas. Então, vocês podem perceber que nessa mensagem exemplo que eu tenho o coringa do primeiro nome, que ele vai pegar o primeiro nome do cliente. Tem o coringa do serviço, que ele vai pegar o nome do procedimento. Tem a data, tem a hora, tem o profissional que vai atender o cliente, tem as orientações do serviço, que é uma configuração que a gente vai ver daqui a pouquinho também, e tem a atualização cadastral, que a gente pode enviar. Então, você tem todos esses coringas disponíveis, tá? Coringas gerais, eles pegam informações gerais do sistema, então tem estabelecimento, cliente, atualização cadastral, atualização com questionário, e tem coringas do agendamento, que aí são informações referentes ao agendamento atual do cliente. O status do atendimento, o dia da semana, a hora do atendimento, tudo isso que envolve o atendimento da pessoa. Depois que você faz toda a configuração, você pode adicionar emojis aqui também, se você quiser. Então dá para adicionar emoji, pode deixar em negrito e em itálico, você pode personalizar da forma que você quiser. Depois disso, você clica em aplicar e ele vai salvar ali a mensagem que você acabou de criar. Tá legal? Então aqui em agendamentos é isso, é a mensagem que você faz quando a mensagem que você envia quando faz o agendamento do cliente. Em seguida, nós temos os lembretes, ok? Os lembretes, resumidamente, são as confirmações que você envia. Então, aqui você vai definir quantas horas antes do atendimento o cliente vai receber a mensagem para confirmar o agendamento dele. Então, essas três primeiras opções, a gente vai definir isso. Enviar lembrete automático com 24 horas de antecedência, 2 horas de antecedência, ou a primeira opção aqui que você escolhe quantas horas. Digamos que eu quero mandar 3 dias antes. Eu posso colocar aqui 72 horas, que o cliente ele vai receber a mensagem de confirmação 3 dias antes do agendamento dele. Tá legal? Você pode escolher mais de uma, pode escolher até as 3, se você quiser. Mas lembrando que
Se o cliente não confirmar a primeira mensagem, ele vai receber a próxima com 24 horas. Então, nesse exemplo que a gente fez aqui, o cliente ele vai receber 3 dias antes, aqui 72 horas. Se ele não confirmar o agendamento dele, ele vai receber novamente 24 horas antes, pois ele não confirmou. Se ele confirma no primeiro agendamento, na primeira mensagem, ele não recebe as próximas. Então, ele só vai receber mensagem repetida se ele não confirmar, caso você escolha mais de uma opção. Se você escolhe uma opção só, ele vai só mandar nesse horário e não manda mais. Em seguida, a gente tem o texto padrão aqui para as mensagens dos agendamentos. Mesma forma de configuração, tá? Então aqui até tem uns emojis que você pode colocar. Mesma forma de configuração que a gente viu antes. Então ela vai seguir o mesmo princípio ali com os coringas, com o texto e a opção da imagem, tá bom? E também tem para avaliações e agendamentos. Em seguida, nós temos aqui a opção de permitir confirmação de agendamento. O que é isso? Se a gente habilita essa opção, a gente pode definir que o sistema envie um link para o cliente fazer a confirmação do agendamento dele. Ou seja, o cliente vai receber a mensagem ali 24 horas antes, por exemplo. Ele pode acessar um link para fazer essa confirmação. Então, clicando aqui em configurar confirmação de agendamento, você pode definir que o cliente vai receber um botão. Quando ele acessa esse link, ele tem um botãozinho para confirmar e um botãozinho para cancelar. Ou só de confirmar. Você pode desabilitar a opção de cancelamento também, tá? Então, como que vai funcionar essa questão da confirmação? A gente pode habilitar aqui, enviar link de confirmação. A gente pode definir um nome que será mostrado no link quando o cliente acessar. Se vai ser confirmar, se vai ser confirmar meu agendamento, sim, vou comparecer. Você pode definir esse nome do botão, tá? Aqui você tem o texto que o cliente vai receber. Então, texto, link de confirmação. Se não tiver acesso, aqui no caso é uma mensagem que você pode definir padrão. Então, acesse o link abaixo para fazer a confirmação. Clique no link abaixo para confirmar seu agendamento. Você pode definir uma mensagem assim. E você tem a mensagem após confirmação, que é uma mensagem que é enviada pelo WhatsApp após o cliente ter confirmado. Então, o cliente acessou o link, fez a confirmação, ele recebe essa mensagem em seguida lá no WhatsApp dele, tá? Isso aqui é padrão. Se você quiser mandar só o de confirmação, você pode. Caso você queira enviar o de cancelamento também, a possibilidade do cliente cancelar ou desmarcar o agendamento dele, você pode habilitar enviar a opção de cancelamento, onde você define aqui o nome também que vai aparecer no botãozinho para o cliente e o status do cancelamento. O que seria esse status do cancelamento? Quando o cliente clicar no botão de confirmar, ele vai confirmar automaticamente no sistema. Então, ele muda de marcado para confirmado. Já o cancelado, você pode escolher aqui qual desses status vai alterar na agenda. Então, se o cliente clicar em cancelar, pode ficar como não alterar, ou seja, vai permanecer marcado, onde você mesmo manualmente precisa entrar lá e fazer a alteração. Você tem a opção de cancelado, que vai fazer a opção de cancelar mesmo. O cliente vai clicar em cancelar e ele vai sumir da agenda, vai liberar aquele horário para você agendar outra pessoa. Tem o desmarcado também, que faz a mesma coisa. A única diferença dos dois é a nomenclatura mesmo. E você tem o falhou, tá? Então, o falhou, ele, no caso de planos, quando você faz ali um agendamento de uma sessão de plano, se o cliente clicar em cancelar e o status estiver como falhou, ele vai perder essa sessão, tá? Então, é como se o cliente tem 10 sessões no saldo total, ele cancelou o agendamento dele, vai restar apenas 9 sessões para ele. Então, é dessa forma que funciona aqui essa opção do falhou. Então, você consegue configurar aqui essa parte da confirmação do agendamento, clica em aplicar e o cliente ele vai receber um link sempre que fizeram um agendamento e chegar 24 horas antes do atendimento dele, ele vai receber esse link para fazer a confirmação e, dependendo da escolha dele, já altera dentro da agenda. Tá legal? A próxima opção que a gente vai ver é a opção de enviar notificação para agendamentos com status pré-agendado. O que é o pré-agendado dentro do sistema?
quando o cliente faz o agendamento pela Agenda Online ou pelo aplicativo de clientes, ele fica com o status de pré-agendado na agenda, tá? Diferente do marcado, que é o padrão quando você faz o agendamento. Então, se você quiser enviar para esses clientes também a confirmação, você pode habilitar essa função de enviar para o status pré-agendado. Em seguida, você tem enviar confirmação para agendamentos com status confirmado. O que ele vai fazer? Quando o cliente faz a confirmação, ele muda de marcado para confirmado o status dentro da agenda. Com isso, você pode mandar uma segunda mensagem para o cliente, que será enviada ali algumas horas antes do atendimento dele também. Por exemplo, se você tem duas opções marcadas, 24 horas e 2 horas antes. 24 horas antes é a mensagem de confirmação, que ele vai confirmar pelo link, e 2 horas antes seria essa última mensagem, enviando um segundo lembrete para ele, apenas para relembrar que ele tem aquele atendimento, tá? Então, essa última opção, você também pode criar um texto, aparece aqui o texto padrão, da mesma forma a configuração, e ele é apenas enviado quando você tem 2 horas de antecedência habilitadas aqui. Por exemplo, 24 e 2 horas. Se você tem apenas uma das opções marcadas, essa última opção não funciona. Mesmo que esteja habilitado, não vai enviar uma nova mensagem. Ele vai pegar como base a quantidade de mensagens que você tem aqui habilitadas. Então, se você tem 24 horas antes e 2 horas antes, 24 horas antes será a de confirmação e 2 horas antes a de lembrete, que já está confirmado. Se você tem apenas uma, aí vai apenas a de confirmação, tá legal? Então, esses são os lembretes. Depois dos lembretes, nós temos as mensagens dos aniversariantes, tá? Aqui nos aniversariantes, é bem simples. Habilitando essa opção, todos os clientes que estão fazendo aniversário hoje recebem uma mensagem que você cadastra aqui. Então, você pode cadastrar as mensagens. Você tem também os coringas disponíveis, tá? Então, aqui também tem os coringas disponíveis. Pode fazer o upload de uma imagem também. Então, ele vai enviar para os clientes que estão fazendo aniversário hoje. Em seguida, você tem a ficha de sessões. Essa opção ela vai funcionar quando você tem a assinatura eletrônica, o módulo também. Então, se você não possui o módulo, essa opção fica indisponível. Se você tem o módulo, ela fica disponível aqui para você. E o que ela vai fazer? Depois que o cliente faz uma sessão e assina a ficha daquela sessão que ele acabou de fazer, ele fica apto a receber uma mensagem, que você habilita aqui, que ele envia o PDF para o cliente da ficha que ele assinou. Então, se o cliente assinou a ficha hoje que ele fez ali uma sessão, ele consegue receber o PDF no WhatsApp dele para que sirva de comprovação para você e para o cliente também que ele assinou a sessão. Aí você pode criar um texto aqui, apenas informando que o cliente está recebendo a ficha da sessão que ele fez. E aqui você pode determinar quantas horas após a assinatura ele vai receber. Então, o cliente fez o procedimento, assinou, quantas horas depois da assinatura ele deve receber. Se é 1 hora, 2 horas, enfim, você pode definir aqui. E por último, você tem a régua de cobrança. A régua de cobrança são algumas mensagens e notificações que você faz referente às parcelas que o cliente tem em a ver com você. Aqui você vai definir, a primeira coisa que você tem para definir são as formas de pagamento. Então, aqui aparece todas as formas de pagamento cadastradas no sistema e você vai escolher o que não deve enviar. Então, ao invés de você marcar as opções que o cliente vai receber, você vai desmarcar elas. Então, por exemplo, digamos que eu quero enviar uma mensagem de cobrança para os clientes que usam o PlugBank, por exemplo, que são os boletos. Eu posso marcar todas as opções de forma de pagamento, mas eu quero mandar só para quem paga pelo PlugBank. Então, eu posso desmarcar o PlugBank e essas notificações de cobrança apenas vão para os clientes que a forma de pagamento é PlugBank. Quem usa cartão de débito, crédito, boleto bancário, o boleto também eu posso deixar desmarcado se eu fosse usar aqui a questão do boleto. Mas quem usa Pix, link de pagamento, dinheiro, eu não quero mandar cobrança porque não precisa, né? Eu só quero mandar para quem usa boleto mesmo. Então, eu posso desmarcar essas opções. As opções desmarcadas é que vão receber as mensagens. Então, eu salvo aqui as formas de pagamento.
E aqui abaixo eu tenho as mensagens. Então eu tenho a notificação de cobrança antes do vencimento. Então, digamos que um dia antes do vencimento, eu quero que o cliente receba uma mensagem de notificação que ele tem um pagamento para fazer. Então, um dia antes do vencimento, eu posso configurar a mensagem aqui também. Tem os coringas. Aqui eu já tenho coringas diferentes, que é o valor de débito e o vencimento. Eu posso passar isso para ele também. Então, um dia antes do vencimento do boleto, ele vai receber a mensagem para fazer o pagamento. Aqui você tem a notificação no dia do vencimento, então posso também configurar uma mensagem. Eu tenho a notificação depois do vencimento. Aqui eu tenho duas notificações. Eu posso fazer uma, por exemplo, um dia depois do vencimento e aqui 3 dias depois do vencimento. Aí, se o cliente não pagou na primeira, ele vai receber a segunda mensagem. E se ele fez o pagamento daquela parcela que ele devia, o sistema identifica isso e você pode também mandar uma mensagem de pagamento confirmado. Aqui aparece pagamento confirmado e vai mostrar lá para você. O cliente vai receber a mensagem que o pagamento dele foi confirmado dentro do sistema. Então, aqui no gerenciar disparos, as configurações são essas, tá? Então, todas essas aqui são as principais configurações do módulo. E nós temos também a fila de envios e o histórico de envios, tá? A fila de envios, basicamente, são todas as mensagens programadas para serem enviadas. Você pode consultar aqui. E o histórico são todas as mensagens que você tem que já foram enviadas, tá? Então, histórico e fila você consegue consultar aqui também. Então, basicamente, é esse o gerenciar disparos, tá? Dessa forma que a gente consegue configurar todas as mensagens principais ali referente aos agendamentos. O próximo programa que a gente vai ver é o programa de orientações pré e pós-procedimento. Então, são algumas mensagens que nós podemos enviar para o nosso cliente observar as orientações que ele precisa seguir antes ou depois do procedimento feito. Para a gente configurar essas mensagens, a gente pode expandir aqui o menu lateral e acessar o menu de cadastros. A gente vai procurar pelo programa de serviços. Acessando aqui o programa de serviços, aparecem todos os serviços cadastrados no sistema. Aqui você vai procurar aquele serviço que necessita dessas orientações antes ou depois, seleciona o serviço e clica aqui em configurar. Então vai disponibilizar uma opção aqui acima para você configurar. E selecionamos a terceira opção, recomendações e precauções. Quando você seleciona recomendações e precauções, aparece essa interface para você. Você pode deixar ela normal assim ou expandir. Você pode escolher uma das duas opções. Aqui, basicamente, é o seguinte. Nós temos o lembrete antes do atendimento e após o atendimento. O lembrete antes do atendimento, ele é enviado junto com a mensagem do agendamento ou a mensagem de confirmação de agenda, no lembrete de 24 horas. Então, você pode escolher lá nessas duas mensagens o coringa de orientações do serviço. Quando você usa esse coringa lá, aqui, o texto que você cadastrou será enviado por meio daqueles coringas, tá bom? Então, você pode habilitar essa opção de enviar orientações no lembrete antes do atendimento. Até tem uma informação aqui ao lado explicando como ela funciona. E você pode cadastrar aqui o texto que o cliente precisa receber. Então, se é uma depilação a laser, por exemplo, o cliente precisa depilar a área, precisa não pegar sol depois, alguma coisa nesse sentido, você consegue colocar essa informação aqui. Ok? Esse é o lembrete antes do atendimento e após o atendimento, você tem duas opções. Você tem enviar via e-mail e via WhatsApp. A gente vai selecionar a primeira opção, que é enviar via WhatsApp, para o cliente ao finalizar o atendimento. Aqui, adicionamos o texto que ele vai receber. Aqui, como é um texto em outro momento, quando o cliente, depois de ter o atendimento dele finalizado na agenda, depois desse momento ele vai receber a mensagem, aqui tem alguns coringas disponíveis para você utilizar. Então, aqui você vai digitar a mensagem e ao lado você tem os coringas que são
algumas condições que você pode usar para personalizar a sua mensagem. Então, você pode colocar o nome do cliente, o primeiro nome desse cliente, o nome do serviço ou o nome do estabelecimento. Então, basta clicar em cima de cada um deles e vai aparecer aqui no texto padrão para você. Você pode fazer o upload de uma imagem também, se você preferir, e adicionar uma legenda para essa imagem. Basicamente é isso. Então, lembrete antes do atendimento, você adiciona o texto que o cliente vai receber antes do procedimento. E após o atendimento, depois que você finaliza o atendimento dele na agenda, ele vai receber essas orientações pós-procedimento diretamente no celular dele. Ok? Após isso, basta você clicar em salvar. E conforme você vai agendando esse procedimento para os clientes, eles vão recebendo as mensagens. Ok? A próxima configuração que a gente vai ver é a pesquisa de satisfação, que é o nosso NPS. Aqui, para a gente configurar o NPS, que é essa mensagem que é enviada para o cliente após o procedimento, para ele avaliar como foi o atendimento de vocês, para isso a gente pode acessar aqui o menu de configurações, então a gente pode expandir aqui o menu lateral e acessar o menu de configurações. Aqui em configurações a gente vai até parâmetros gerais. Nos parâmetros gerais, nós vamos selecionar a opção de marketing, aqui ao lado. Então, selecionamos marketing. E a primeira coisa que aparece para a gente é a pesquisa de NPS. Tá? Aqui, nós temos duas formas de enviar a mensagem. Nós temos após a venda e após o atendimento. Após a venda, é sempre que você realizar uma venda para o cliente, seja de um produto, de um plano, de um serviço avulso, ele vai receber a pesquisa. E após o atendimento, é sempre após um atendimento. Sempre que você faz a finalização do atendimento na agenda, ele vai receber essa mensagem. Aqui nós temos três opções, que é e-mail, SMS e WhatsApp. Então, a gente vai habilitar a opção do WhatsApp. E abaixo nós temos como considerar os agendamentos. Então, a gente pode selecionar apenas serviços, apenas avaliação, outros agendamentos, que seriam consultas e retornos, ou a gente pode selecionar todos. Isso fica a critério de vocês. Depois disso, a gente tem aqui abaixo o texto. Tá? Então, aqui você tem o texto padrão que você pode criar. Esse texto padrão, ele possui um limite de caracteres. Então, aqui ao lado, você percebe que tem caracteres restantes, 23. Ou seja, se eu digitar mais 23 caracteres, ele vai diminuindo, até chegar num limite. Tá? Então, essa mensagem é uma das únicas no sistema que tem esse limite de caracteres. Então, você pode criar essa mensagem um pouquinho mais breve, um pouquinho mais rápida, tá? Que o cliente não vai precisar demorar muito para ler. Você também consegue usar os coringas aqui. Então, tem o coringa do primeiro nome do cliente, o nome completo, o profissional que fez o atendimento, o primeiro nome do profissional e o estabelecimento. Tá? Então, você pode selecionar aqui alguns coringas para utilizar nessa mensagem do NPS. Tá bom? E o NPS, o cliente vai receber um link. Tá? Vai ser essa mensagem e abaixo o link, onde ele vai acessar o link e ele vai clicar numa nota de 0 a 10. E também ele pode escrever um comentário, tá? Então, ele pode selecionar um comentário, digitar alguma coisa, caso ele queira, para complementar a nota dele. Então, se ele deu uma nota 5, ele vai escrever o porquê que ele deu a nota 5. Essas respostas você pode analisar aqui num relatório que nós temos. Então, se a gente acessa aqui, a gente expande, nós temos aqui nos indicadores o BI. A gente pode clicar aqui no BI para procurar por esse relatório das pesquisas de satisfação. Então, a gente vem aqui na aba de relatórios e pode digitar NPS. Vai aparecer o relatório de análise de NPS. A gente pode filtrar aqui um período específico. Então, vou colocar aqui alguns meses atrás. Ele vai filtrar e ele vai te trazer aqui as informações dos clientes. Então, aqui teve o cliente, a nota que ele passou, a descrição que ele colocou, tudo aparece aqui para você. Tá? Então, você pode, aqui pelo BI, consultar essas respostas do cliente. Então, é basicamente essa configuração que a gente tem do NPS. Tá? Aqui, nos parâmetros gerais, a gente vai configurar a parte inicial do NPS.
e aqui deixar tudo certinho para o cliente receber essa mensagem. Continuando aqui nos parâmetros gerais, se a gente desce um pouquinho a tela, nós vamos encontrar os envios de WhatsApp. Então, são algumas configurações que nós temos para limitação de mensagens, ou seja, restringir a quantidade de mensagens que os clientes recebem por dia, para não ser muitas mensagens para o cliente e ele acabar ficando incomodado. A primeira opção que nós temos é limitar o envio de notificação de inclusão de agendamento para o cliente em uma por dia. Ou seja, quando você faz o agendamento, ele vai receber uma mensagem. E se você faz mais de um, por exemplo, agendei meu cliente para 5 horários amanhã, ele vai receber 5 mensagens. Se você habilitar essa opção, ele vai receber apenas uma. As demais ele não recebe, porque está limitado aqui para ele receber apenas uma por dia. Você tem a segunda opção, que é limitar os envios de lembretes de agendamento em um por dia. Da mesma forma da primeira opção, ao invés do cliente receber 5 confirmações de agendamento, ele vai receber apenas uma, tá bom? Em seguida, tem agrupar texto, agrupar pelo texto os envios de mensagens sobre os serviços após o agendamento. Então, essa opção vai fazer o seguinte: digamos que o meu cliente tem 5 sessões de um procedimento amanhã, que tem a mesma mensagem pós-procedimento. O sistema ele vai identificar que a mensagem é igual e vai enviar apenas uma. Então, ao invés de ele receber 5 mensagens iguais, ele vai receber apenas uma. Tá? E se tem algum atendimento, algum procedimento com orientação diferente, aí ele vai receber essa orientação diferente. Mas se elas são todas iguais, apenas uma mensagem será enviada. E a última opção é agrupar o NPS por dia. Aqui você tem por cliente e por profissional. Qual que é a diferença? Por cliente vai ser uma única mensagem, tá? Independente. Agora, por profissional, se o cliente teve vários atendimentos que foram com profissionais diferentes, então digamos que ele teve um horário de manhã e um à tarde, foi uma profissional de manhã e uma profissional à tarde, ele vai receber uma pesquisa para cada um, ele não vai receber uma só. Se você deixar a opção por cliente, mesmo que ele tenha 5, 10 atendimentos no dia, ele vai receber apenas uma, tá bom? E ainda aqui você tem 2 campos para preencher com links. O primeiro é o link da agenda online, que você pode pegar na outra opção do sistema e adicionar aqui. E o Google Meu Negócio. Você pode também adicionar o link do Google Meu Negócio aqui, para que você utilize lá nas campanhas. Então aqui até aparece Coringa de link de agenda online em campanhas. Então você pode colocar o link aqui para que o Coringa fique disponível na hora de você criar uma campanha, tá bom? Então aqui são algumas limitações que você pode usar para deixar mais dinâmico esse envio de mensagem e não mandar muita mensagem para os clientes. O próximo programa que nós vamos ver agora é o programa das campanhas. Aqui, com as campanhas, a gente consegue fazer um envio em massa para os nossos clientes, ou seja, conseguimos selecionar todos eles e enviar uma mensagem padrão. Uma mensagem de campanha de marketing, uma mensagem, às vezes, avisando os clientes de alguma promoção, nesse sentido. Para a gente acessar o menu de campanhas, a gente expande aqui o menu lateral e vem até Marketing. Aqui no Marketing, a gente vai selecionar Programa de Campanha. Tá? Então, aqui nas campanhas, basicamente, a gente vai clicar para adicionar. Existem várias formas de você criar uma campanha. Aqui a gente vai ver aqui, é de WhatsApp Auto. Então, essa aqui tem o íconezinho do WhatsApp ao lado, você seleciona. Quando você seleciona a campanha de WhatsApp, ele vai aparecer a interface para você. Você também pode expandir essa interface se você quiser, ou deixar ela retraída mesmo. Aqui a gente vai definir o nome da campanha, tá? Então pode ser o nome que você quiser, para identificar dentro do sistema. Isso não aparece para o cliente final, só para você dentro do sistema. Você pode também enviar uma pesquisa personalizada, ok? Então, se você quer fazer uma pesquisa de satisfação com seus clientes. Então, eu quero pegar todos os clientes que foram agendados essa semana e enviar uma pesquisa de satisfação para eles. Eu posso criar uma pesquisa personalizada por aqui, onde eu habilito essa caixinha e seleciono a pesquisa. Tá? Eu posso criar uma pesquisa aqui também, ou selecionar uma que eu já criei.
tá? E consigo gerar um voucher também. Então, se você quer fazer uma campanha dando desconto para os seus clientes, você já pode gerar um voucher a partir daqui. Porque quando o cliente receber a mensagem, ele vai ter um voucher ativo, tá? Então, aqui você pode selecionar o voucher, se vai ser geral, se vai ser apenas produtos, serviços ou planos. Enfim, você vai fazer toda a criação desse cupom de desconto. Aqui eu vou fazer uma campanha padrão, só para a gente ver como faz o envio dessas mensagens. Selecionamos a campanha, clicamos em avançar. A segunda etapa é onde a gente vai cadastrar o texto dessa campanha. Então aqui a gente tem o texto do modelo, que vai ser a mensagem que o cliente vai receber. Então você pode digitar aqui toda a mensagem que você precisa, o tamanho que você precisa digitar, enfim. Pode colocar emojis, pode colocar caracteres especiais, pode personalizar bastante essa sua campanha. E você tem aqui também os coringas. Vários coringas disponíveis para você utilizar. O cliente, que vai trazer o nome completo do cliente, o primeiro nome do cliente, o e-mail do cliente, estabelecimento, que vai pegar o nome da clínica, que está cadastrado dentro do sistema, validade de cashback, valor do cashback, link da Agenda Online, link do Google Meu Negócio, nome da origem do cliente e link de atualização cadastral. Então, são todos esses coringas disponíveis. Você tem aqui ao lado também uma parte dos modelos. Então, você pode criar modelos de mensagens, clicando aqui em adicionar. E para pesquisar, apenas clica em pesquisar. Ele vai aparecer aqui as mensagens que você tem. Você pode usar essas mensagens padrões dentro das campanhas. Em seguida, você pode fazer o upload de uma imagem. Então, você clica aqui e faz o upload de uma imagem. E você tem também upload de áudio. Então, você pode gravar um áudio e enviar para os seus clientes pelo WhatsApp mesmo. E esse áudio ele é encaminhado como se você tivesse feito ele na hora. Ele não é como se você pega um áudio e encaminha para outro cliente ou outra pessoa no WhatsApp. Ele vai como se você tivesse gravado ele na hora. Ok? Então, você tem toda essa personalização. Depois que você faz isso, clica em avançar. E aqui a gente vai chegar na lista dos clientes, tá? Aqui um ponto muito importante. O sistema ele vai trazer todos os clientes que possuem um telefone cadastrado. Então, aqui aparece para você a quantidade. No meu caso, eu tenho 3.162. Mesmo que você tenha 10 mil clientes, se apenas 500 estão com o telefone cadastrado, só esses 500 vão aparecer. Então, aqui esse é o primeiro ponto. Segundo ponto. Aqui você possui alguns filtros, onde você pode especificar o público que você quer enviar essa mensagem. Então, você pode definir um nome específico, você pode definir indicação de um profissional, um status, tem a idade, tem a região onde o cliente mora, você tem as listas de segmentação, tags, você tem também as datas de cadastro, data de aniversário, data de compra e agendamento. Então, você tem várias datas ali específicas para você filtrar esses clientes. Então, você consegue definir um público-alvo mais segmentado, ok? Se você não quiser usar filtro nenhum, ele vai trazer padrão aqui a quantidade total. Para a gente selecionar todos os clientes para enviar essa mensagem, a gente clica aqui ao lado do ID, onde tem essa caixinha. Ela vai selecionar todos os clientes, tá? Então, aqui aparece registros selecionados, 3.162, o mesmo número do total. Então, a gente vai selecionar todos eles e vai clicar aqui em enviar campanha. Clicou em enviar campanha, nós temos 4 opções aqui. Nós temos a opção de agendar o envio, ou seja, você seleciona uma data e uma hora para fazer esse disparo. Selecionando a data e o horário, essa campanha vai disparar para todos os clientes que você selecionou no horário desejado. Então, você precisa ter muita atenção com isso, pois quando você faz um grande envio de mensagens de uma vez só, por conta de todas as restrições na Meta quanto ao uso de funcionalidades do WhatsApp que não seja API oficial, pode ocasionar o bloqueio do WhatsApp. Então,
muita atenção aqui. Se você vai usar o agendar envio ou a opção do enviar agora, que também é essa outra opção aqui abaixo, precisa ter muito cuidado para não enviar de uma vez só para uma quantidade muito exorbitante de clientes. Então a gente recomenda poucos envios nesses casos. A opção que a gente mais recomenda vocês utilizarem é a de espaçar envios. O que ela vai fazer? Aqui eu selecionei 3.000 clientes e eu quero enviar poucas mensagens por hora, para deixar a campanha um tempo mais espaçado, até para eu conseguir responder as pessoas de forma mais tranquila, não responder 3.000 pessoas de uma vez só, e para não ocasionar o bloqueio do WhatsApp. Então, o que eu posso fazer? Eu posso colocar aqui, por exemplo, 50 envios por hora. O sistema ele vai mostrar que eu tenho 64 horas de duração nessa campanha. Ou seja, 50 envios eu envio agora, daqui a 64 horas vai finalizar. Então, aqui você pode colocar o número bem menor do número total, para você ter essa tranquilidade que você não vai bloquear o seu telefone e que você vai conseguir responder todos os seus clientes. Então aqui, por exemplo, 35 mensagens por hora. É um número bem tranquilo. Ele vai demorar um pouquinho, dependendo da quantidade de clientes que você tem, mas a gente sempre orienta a colocar esses números pequenos, tá? Uma coisa que a gente recomenda também é você ali pegar públicos-alvos específicos ali num período que pegue poucos clientes e você vai enviando bem menos aqui na parte do enviar por hora, colocando 5. Por exemplo, selecionei 100 clientes, vou mandar 5 mensagens por hora. A gente recomenda fazer isso no início para não ocasionar o bloqueio rápido, tá? Então, é legal aquecer o telefone nesse formato. Você pode também entrar em alguns grupos do WhatsApp que você pode ficar mandando mensagens ali e vai aquecendo, entre aspas, assim, o seu número. A gente usa esse termo aquecer, que seria o número que não é factível não é suscetível a bloqueio tão rápido assim. Então, a melhor forma que a gente tem para não ocasionar esses bloqueios é enviando poucas mensagens aqui por hora no espaçar envios, ok? Então aqui você pode colocar ali, por exemplo, 50 mensagens por hora, ele vai trazer para você a quantidade de horas que vai finalizar, e aqui você tem a data que vai iniciar os disparos, tá? E a hora também, então funciona da mesma forma. A última opção que nós temos é de testar envio, ou seja, clicando aqui, você consegue colocar o seu número de telefone. Então, se eu quero colocar um número de telefone pessoal ou de outra pessoa para eu testar e receber essa mensagem, ele vai aparecer aqui, eu consigo executar essa campanha e ele vai enviar para o meu telefone, tá? Basicamente é isso, você consegue colocar o seu número de telefone aqui e vai testar uma campanha apenas para você. Depois você pode voltar aqui e espaçar os envios, tá? Então é nesse formato que a gente recomenda vocês utilizarem. E basicamente é isso. Então a criação das campanhas é esse formato. Então a gente tem algumas etapas até chegar na hora do disparo, mas quando a gente vai disparar, precisa tomar bastante cuidado e cautela nessas opções de envios, quantidade e também para não bloquear, ok? Mas basicamente é dessa forma que a gente consegue criar as campanhas. Por fim, nós temos algumas configurações ainda que podemos fazer direto na integração do Mail Message. Para isso, a gente pode expandir aqui o menu lateral também e acessar o menu de configurações. Aqui em configurações, a gente vai acessar integrações. Aqui nas integrações, a gente vai procurar pela integração do Plug Message e clica em configurar. Quando a gente clica em configurar, aparece aqui algumas opções para a gente. A gente pode expandir aqui também se precisar, caso você queira. A primeira coisa que aparece é a integração ativa, então se ela está ativa, aparece aqui certinho que está habilitado. Você também pode configurar o estabelecimento específico. E aqui nós temos o WhatsApp envio padrão e o envio para marketing. Qual que é a diferença de um para o outro? O envio padrão é referente às mensagens de agendamento, às mensagens de cobrança. Então, aqui ao lado também você consegue conferir todas as mensagens disponíveis,
tá? Então, mensagem que você envia pelo CRM, pelo cadastro de clientes, o pré e pós-atendimento, então aparece tudo aqui para você, tá? Aqui você também consegue configurar os horários de envios. Então, você pode definir quais dias você vai mandar mensagem, quais dias você não deve mandar mensagem, o horário inicial e o horário final. Então, você define por aqui esses horários. E aqui você consegue ler o QR Code também ou desconectar o telefone atual dentro do sistema, tá? E aqui abaixo você tem o WhatsApp para envios de marketing. Então, aqui você também consegue consultar quais programas usam o envio marketing. Você pode mandar as campanhas, as mensagens de aniversariante do dia, mensagens de automação, então aparece tudo referente a marketing aqui. Que você também consegue definir o horário inicial, o horário final e quais dias da semana deve mandar. Por fim, você tem a opção de captar clientes pelo WhatsApp. O que é isso? Se você habilitar essa opção, permitir cadastrar clientes pelo WhatsApp, você pode definir que sempre que um cliente novo chamar no número que você tem conectado, ele é automaticamente cadastrado no sistema. Aí você pode definir também um status que ele vai ser cadastrado, se ele vai ser um lead, um prospect, um cliente. Você tem a origem também, o tipo da origem. Qual origem vai ser? Então, se é a origem, por exemplo, de campanha, você consegue selecionar uma campanha específica. E você tem as tags também, tá? Então, você pode também definir uma tag para quando o cliente é cadastrado, ele vai ser cadastrado com essa tag específica, que você pode pesquisar depois no sistema, tirar relatório, usar nas campanhas, enfim. Então, basicamente, são algumas configurações que nós temos aqui diretamente na configuração da integração, tá bom? Então, aqui são a parte que você pode conectar, que você pode desconectar também. E, basicamente, são todas essas as configurações que nós temos do BL Message, ok?